Prezados irmãos e prezadas irmãs de Ideal Espírita, que o amigo e mestre Jesus, esse amigo inseparável de todas as horas e de todos os momentos, que ele possa nos envolver na sua imensa e inesgotável paz. Para você que está chegando pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, dê o like, envie para os seus amigos, para quem vocês queiram que chegue essas palestras que consolam e que esclarecem ao mesmo tempo. Agora nós vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, tanto nós os encarnados quanto os desencarnados, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. E que nós sejamos também atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E a nossa palestra da noite vai ser em cima desse livro aqui, Perguntas que Jesus nos fez, da Sandra Borba Pereira. Ela é uma professora universitária aposentada, nasceu no Pernambuco, mas reside no Rio Grande do Norte há 49 anos. Ela é magnífica. Bom, a Bruna viu, né, Bruna? Viu as palestras que ela faz, assim, que encanta a todos nós. E o nome da lição é Ganhar e Perder. Aí lá em Marcos está escrito assim: por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aí, nessa questão, Jesus, ele nos estimula a leitura crítica da nossa vida. O que queremos para a nossa existência? Então, o que é que nós queremos para a nossa existência? Que valores e metas nos motivam as atitudes do cotidiano? Então, que valores e que metas que estão nos motivando para as atitudes do nosso dia a dia? Temos a compreensão do fenômeno da vida, reduzindo ao aspecto material, ou já conseguimos vislumbrar a imortalidade da alma? Será que nós só pensamos por enquanto até agora na vida material? Ou será que nós já conseguimos vislumbrar a imortalidade da alma? Porque todos nós sabemos que somos um espírito imortal, né? Que jamais morreremos. Nós vamos sair do corpo, mas não vamos sair da vida. Vamos continuar vivendo, porque tem a imortalidade da alma. Assim como tem a imortalidade da alma, também tem a individualidade. Nós continuaremos sendo nós mesmos. Eu, que estou Mercedes, continuarei com meus defeitos, com minhas qualidades. Aí na próxima encarnação eu vou escolher se vou vir homem ou se vou vir mulher. Vou vir com o conhecimento que eu já tenho adquirido e com a inteligência também. A gente não vai perder aquilo que nós já conseguimos angariar para o espírito imortal. Então vamos continuar a lição aqui. Em verdade, o Mestre nos está indagando sobre o sentido que atribuímos à vida, fator determinante para as nossas escolhas e definições do percurso que faremos em nossos dias da existência corpórea. Então Jesus está nos indagando sobre o sentido que atribuímos à vida e sobre o percurso que nós faremos em nossos dias na atual existência corporal. Ganhar o mundo é expressão de amplo sentido, mas podemos aplicá-la a algumas das buscas mais presentes nos dias atuais, por grande parte de nossa população. Exemplo: dinheiro para consumir, poder, beleza, culto ao corpo, prazer. Então, isso é a expressão com amplo sentido, né? Ganhar o mundo. A gente está querendo buscar sempre
ganhar muito dinheiro para consumir mais, ter o poder, ter beleza, o culto ao corpo e também o prazer. Uma dessas buscas talvez seja a mais comum do homem moderno inserido numa sociedade capitalista: o dinheiro para consumir. O consumo é algo necessário à sobrevivência da criatura humana. Entretanto, o que se tem visto nas últimas décadas é o consumismo, isto é, o ato de consumir produtos e serviços de modo exagerado, sem real necessidade. Como diz o Divaldo Franco, a gente vai sair e sai com uma bolsa só, mas lá no guarda-roupa a gente tem mais de uma, né? Com certeza. Eu me incluo nessa lista, que eu não tenho só uma bolsa, e a gente sai só com uma bolsa. Quantos pares de calçados nós temos e nós saímos só com um par de calçado, né? Meu esposo costumava brincar assim, e eu e minhas filhas a gente usava a mesma rasteirinha, mesmo número, né? Nossa, quanta rasteirinha, nossa! Eu falei, porque a gente as três usamos, né? Então não é desnecessário, é necessário. Ai, meu Deus, vamos lá. Há pessoas que se tornam consumistas compulsivas em razão de ansiedade, e é verdade, às vezes a pessoa ela se torna consumista pela ansiedade, pelo vazio que carrega na alma, pelos estados depressivos ou mesmo a conhecida vontade de aparecer. Aí entra tudo isso, né? A ansiedade, o vazio, o estado depressivo e às vezes até a vontade de aparecer. Não vamos nos deixar levar por essa vontade de aparecer, né? O consumismo pode tornar-se doença, requisitando tratamento médico e psicológico. Quem já não viu numa novela, na televisão, a mulher é riquíssima, mas ela tem aquela doença dela roubar, né? Ela vai nas lojas e ela não tem necessidade disso, ela tem dinheiro, ela é muito rica, mas é uma doença, então essa doença tem tratamento médico e psicológico. Além do comprometimento da saúde mental, o consumismo traz inúmeras consequências desastrosas para o consumidor e sua família, para a sociedade e a natureza, tais como endividamento econômico. Se a pessoa vai consumir demais, se ela ganha 1.000 e gasta 2.000, ela vai ficar devendo, né? Compulsão para aumentar seu poder aquisitivo, muitas vezes a qualquer preço, especialmente como efeito da publicidade manifesta pelas variadas mídias. E a gente não tem que se deixar levar pelas publicidades que a gente vê todos os dias nas mídias, né? Problemas de relacionamento derivados da compulsão e endividamento. Comprometimento dos recursos naturais. Estudos de institutos especializados informam que consumimos mais do que precisamos e a natureza não consegue repor o que lhe foi retirado em excesso. Às vezes a gente consome mais do que aquilo que a gente precisa. E para que isso, né? Comprometimento das relações e condições de trabalho no mundo capitalista, que objetivam o consumismo e o lucro, o que não inclui a classe trabalhadora, com certeza, né? Desperdício é revelador do nível de egoísmo pessoal e de grupos, facultando mais desigualdades e discriminações sociais. Agravamento do problema do lixo ambiental e tecnológico. E como nós produzimos lixo, né? Muito lixo nós produzimos. Comprometimento da saúde física e psicológica. Existe alternativa e ela se chama consumo consciente, que podemos resumir nas seguintes atitudes. Então vamos ver quais são as alternativas do consumo consciente. Consumir o necessário e o desejável com lucidez. Então vamos consumir o necessário e o desejável com lucidez. Buscar o que é saudável, que não destrói a natureza e que tem o preço justo. Tem que ter o preço justo também. Aliado do consumo é o poder, que não se restringe ao aspecto econômico, mas se estende aos aspectos político e ideológico. A mídia dita padrões de consumo e conduta ao público, exercendo o poder de influenciar o comportamento de pessoas e grupos. Com certeza, né? O renomado filósofo Michel Foucault, 1926-1984, considerava que o poder se exerce tanto nas grandes instâncias públicas ou privadas, como nos pequenos grupos sociais. E o
sociólogo Max Weber esclarece assim: o poder é a capacidade de impor uma vontade a outro, ainda que esse outro se mostre relutante e resistente. Olha que grave isso, né? O poder é a capacidade de impor uma vontade a outro, ainda que esse outro se mostre relutante e resistente. É o fascínio do poder. Meu Deus. Desejo de exercitar o poder de mando e imposição da vontade enraiza-se no egoísmo, no orgulho e nas disposições primárias que ainda predominam em nós. Sempre o orgulho, sempre o egoísmo, fazendo-nos acreditar que somos mais importantes do que os outros. Jamais o orgulho e o egoísmo vai nos fazer mais importantes do que os outros, né? Porque nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso da humanidade. É a pergunta 785 aqui do Livro dos Espíritos. Esse livro aqui, ó, grandão, que foi feito em homenagem aos 150 anos de O Livro dos Espíritos, esse aqui. Essa edição dele, bem grandão assim. É bom que você consegue ler até quase sem o óculos. Tanto no nível das relações interpessoais em pequenos grupos, como nas mais complexas formas de vida social, manifesta-se em indivíduos e em grupos esse desejo insaciável de se impor, de exercer o mando, ainda que para isso se anule o direito do outro através da violência em seus variados matizes. Jamais deixemos nos levar pelo orgulho e pelo egoísmo e prejudicando o nosso próximo. Ainda no campo das buscas de conquistas externas, encontramos oculto ao corpo a beleza, a busca da fama e dos prazeres sensoriais, notadamente entre os mais jovens. Quem já não viu várias vezes na televisão aquelas mulheres lindas, tem aquele corpo lindo, e inventam de fazer lá um procedimento cirúrgico e acabam perdendo a vida por esse procedimento cirúrgico que não tinha necessidade nenhuma, mas que para ela, de certo, ia fazer um bem. Só que dá para imaginar quando essa pessoa vai fazer esse procedimento cirúrgico e desencarna, dá para imaginar como que ela vai ficar do outro lado da vida no mundo espiritual, com a culpa, com o remorso, né? Porque ela não tinha necessidade daquilo. Ela já era bonita daquele jeito, mas a pessoa não está satisfeita com o corpo daquele jeito, aí ela quer mudar e acaba às vezes perdendo a vida num ato desses. Joana de Ângeles, ela nos esclarece assim: o culto ao corpo e ao prazer, o desvio das funções sexuais, a mentirosa vitória na telinha, com seus poucos e desvairados 15 minutos de fama, enlouquecem a juventude ansiosa e sem rumo. Então isso enlouquece os jovens que ainda estão sem rumo, que ainda não se decidiram o que querem fazer da vida, né? O culto ao corpo e ao prazer e o desvio das funções sexuais. Se você fosse deixar levar pelas propagandas da mídia, você acaba caindo nessa decadência. E ainda ela fala mais: corpos belos, trabalhados por excesso de musculação, sarados e interiormente vazios de aspirações e de significado, dão lugar a condutas extravagantes que elevam à glória equivocada e derrubam em ritmo acelerado aqueles que foram arrastados pelas fantasias de seus protegidos ou favorecidos. Aqui estava apaniguados, mas eu falei, ninguém vai entender que é apaniguados, né? Eu fui lá, pesquisei o que era apaniguados e para dizer que são os protegidos e os favorecidos. Ainda ela continua: com as exceções compreensíveis, vive-se o período no qual a sociedade encontra-se enlouquecida, buscando coisa nenhuma, em razão da transitoriedade das conquistas e do imediato vazio existencial, que envelhecem e desonram com rapidez os seus adeptos apaixonados e embriagados pelo licor dos sentidos físicos. Às vezes a pessoa fica naquele imediatismo,
querendo buscar coisa alguma em lugar nenhum e acaba dando com a cara na porta. Igual os nossos irmãos suicidas, né? Que pensam que vão parar de sofrer, mas buscando essa porta falsa vão sofrer ainda mais. Porque a pessoa não sai do sofrimento quando ela tira a sua própria vida. Ela entra numa tortura, numa tormenta ainda muito maiores do que quando estava encarnada. É a essas conquistas exteriores que o Senhor se refere ao nos indagar. A indagação é essa. De que adianta ganhar coisas tão passageiras e perder a alma imortal? De que adianta você ganhar coisas tão passageiras, né? Por exemplo, vou fazer um procedimento cirúrgico, desencarno, em vez de eu ficar aqui, trabalhar, conquistar, desenvolver as minhas qualidades que estão latentes dentro de mim, está latente dentro de cada um de nós. Então, de que adianta essas conquistas exteriores quando nós estamos maculando a alma? Perder a alma significa para o ser humano se demorar no domínio das ilusões, para despertar na vida espiritual vazio de realizações e cheio de sofrimento, desilusões e culpas. Então, isso que significa perder a alma, né? Perder a alma para o ser humano se demorar no domínio das ilusões, porque às vezes nós estamos iludidos, para despertar na vida espiritual vazio de realizações, não realizamos nada, não conseguimos nada, não angariamos nada. Aí vamos chegar lá cheio de sofrimento, desilusões e de culpas. Perder a alma é encontrar pelos caminhos da existência corpórea, em seu dinamismo próprio, a face da verdade manifesta nas perdas, nos fracassos e derrotas, doenças e limitações, ou ainda pela via da desencarnação, deparar-se com o autoencontro, com a consciência questionadora. Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus, nós sabemos, né, como está aqui na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que ela está escrita na nossa consciência. Então nós não podemos alegar de que não sabíamos, porque a lei de Deus está dentro de cada um de nós. Então quando desencarnarmos, seremos nós e a nossa própria consciência. Deus não vai estar lá com o livro da vida na mão e me questionando: Mercedes, o que é que você fez, o que é que você deixou de fazer? Não, a minha própria consciência é que vai me questionar sobre todas essas questões que nós acabamos de falar. Evidente que a experiência reencarnatória nos reclama esforços pela sobrevivência e desafios do progresso, mas sem o esquecimento de nossa condição de espíritos em trânsito na Terra, seres imortais à procura da evolução espiritual, que é nosso fim maior para o alcance do verdadeiro ganho da felicidade. E aqui na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz que há uma medida comum de felicidade para todos nós, que para a vida material é a posse do necessário, mas a gente quer sempre mais e mais e mais. E para a vida do espírito é a consciência tranquila e a fé no futuro. É claro que o consumismo nos leva a querer mais e mais e mais, né? Então vamos repensar as nossas atitudes a partir de hoje. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós queremos para a nossa existência corporal? O que é que nós vamos angariar para levar daqui quando nós partirmos para o outro lado da vida? Então, ganhar a alma é agir no mundo com equilíbrio e bom senso, atribuindo o valor correto às coisas, fazendo bom uso da inteligência e demais faculdades humanas a serviço da experiência reencarnatória em que nos encontramos, mas conscientes de que estamos de passagem. Nós estamos aqui de passagem.
Então vamos procurar fazer bom uso da nossa inteligência e das demais faculdades que estão nos servindo durante a nossa trajetória reencarnatória. O que estamos fazendo agora? Ganhando ou perdendo a vida? Fica a pergunta para todo mundo levar para casa e se questionar o que é que nós estamos fazendo agora, ganhando ou perdendo a alma. Obrigada, Sandra Borba, por esse livro, por essas perguntas. Quando eu vi esse livro lá no congresso, eu falei, não, esse eu tenho que levar. Eu não sei se eu já tinha comprado um outro, eu até vou procurar. Para mim que eu já tinha comprado de outra vez esse mesmo livro, mas eu comprei de novo, não tem problema, né? É sempre para somar na nossa vida. Essa Sandra Borba maravilhosa, está aqui, ó, acho que não vai dar para ver, né? Quem vai ver assistir o vídeo depois, mas é uma nordestina, como ela diz, daquelas arretada. Que Jesus possa nos iluminar e conduzir a cada um de nós. Faremos agora a nossa oração final. Vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento, cada um de nós eleva o pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Também o sofrimento dos nossos irmãos suicidas, que o sofrimento deles possa ser amenizado. Como disse o Mestre Jesus, que Ele aliviaria os nossos sofrimentos, então que Ele possa aliviar o sofrimento de cada um de nós. E que o amigo e Mestre Jesus, Ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. E vamos buscar força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral. E esse equilíbrio e essa força nós só encontraremos com o nosso querido Mestre Jesus. Então que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, pelo menos com o pensamento mais elevado e nos questionando o que é que nós queremos para a nossa atual existência. Estamos ganhando ou perdendo a alma? Vamos pensar nisso e vamos seguir pelos caminhos de Jesus? Que o amigo e Mestre Jesus possa iluminar e conduzir cada um de nós para retornarmos aos nossos lares. Que assim seja.